Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 11, versículo 44. Lucas capítulo 11, versículo 44. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Aqui novamente nós estamos falando sobre o pecado dos fariseus, Jesus condenando o pecado dos fariseus, e nós vimos nos devocionais anteriores que Jesus vai dividir as acusações dele contra os fariseus, que eram um grupo religioso da época, tido como o exemplo de conduta, o exemplo de moral por muitas pessoas, como se fossem os religiosos mais importantes e relevantes da época de Jesus, um dos grupos mais importantes e relevantes de religiosos. E Jesus ele vai criticar então em três grandes pecados dos fariseus. O primeiro, a hipocrisia, que nós vimos no devocional, em dois devocionais atrás. O segundo pecado, a ambição dos fariseus, que nós vimos no devocional anterior. E o terceiro e último pecado que ele vai acusar dos fariseus nessa passagem é a influência nociva que eles podiam exercer sobre as pessoas, como vemos no versículo 44. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Aqui Jesus está comparando o fariseu como um túmulo, um sepulcro velho. Em outras passagens, Jesus vai chamar os fariseus de sepulcros caiados, que eram um termo para aqueles sepulcros, para aquelas sepulturas que eram exteriormente lindas, eram todas ornamentadas e muito bonitas, mas todo mundo sabe o que guarda um sepulcro, que é restos em putrefação, podridão, restos mortos de pessoas que já morreram. E ele compara os fariseus a esse exemplo de um exterior muito bonito, mas um interior que está morto. Um interior que, nesse sentido, está completamente distante, está podre, que é uma imagem completamente diferente do que aparenta no exterior. E essa crítica de Jesus contra os fariseus, ela se torna ainda mais impactante quando nós lembramos que na lei cerimonial do Antigo Testamento, qualquer contato que um israelita tivesse com uma sepultura ou com um cadáver deixava esse israelita impuro por 8 dias, cerimonialmente falando. E é interessante que ele fala aqui, vocês são como túmulos que não são vistos, sobre os quais os homens andam sem saber. Ou seja, um túmulo que está, por exemplo, a nível do chão e que uma pessoa pode andar sem perceber, a pessoa acabou de se tornar, na lei do Antigo Testamento, cerimonialmente impura, sem nem mesmo ter percebido isso. E dessa forma, é a influência dos fariseus para com os israelitas. Porque o israelita simples, por assim dizer, ele via no fariseu esse grupo, essa pessoa pertencente desse grande e notável grupo religioso, ele via nesse fariseu a figura de alguém que está cumprindo a lei perfeitamente. Então ele pensa, ou poderia pensar nessa época, que ao estar em comunhão com o fariseu, ele está em contato com um santo, com um exemplo de moral. Só que na verdade Jesus está mostrando que o fariseu, na verdade, ele é apenas um exemplo, por assim dizer, de orgulho e de hipocrisia. O comentário Esperança vai comentar sobre essa passagem a seguinte afirmação: quem não se cuida, contamina-se sem suspeitar de nada, pelo simples contato com os fariseus. Então o israelita acabava por, ao olhar esse exemplo que era ruim dos fariseus, mas uma vez que ele tem eles como exemplo de conduta, ele vai buscar seguir e sem nem mesmo perceber, vai estar, por assim dizer, recebendo essa influência nociva, essa contaminação por causa do mau exemplo deles. Então, além deles não levarem as pessoas, não estarem no caminho certo, eles ainda prejudicavam, nesse sentido, o caminhar das pessoas mais simples dessa sociedade. E aqui de aplicação prática, nós podemos pensar em dois aspectos. O primeiro é olhar o nosso próprio exemplo e como nós influenciamos pessoas, e também pensar um pouco, refletir um pouco a respeito de quem nós tomamos como exemplo em nossas vidas e de quem de fato nós estamos seguindo os passos, de quem
influencia as nossas decisões? Será que são pessoas exemplares ou será que são pessoas, como o caso desses fariseus, que são chamados de sepulcros velhos, né? Daquele sepulcro lindo por fora, mas que guarda coisas mortas por dentro e que muitas vezes a pessoa pisava e se contaminava cerimonialmente nesse exemplo, sem nem mesmo se perceber. Que Deus nos proteja e nos ajude a ter esse tipo de discernimento em nossas vidas. Deus abençoe e até o próximo devocional.